Fala pessoal, eu sou Carlos Cassaú e nesse vídeo aqui eu quero entender a sua relação, eu vou precisar que você comente aqui embaixo, eu quero entender mais a fundo qual que é a sua relação com a magia da vida, com a magia da vida e com a magia das coisas que são um tanto inexplicáveis ainda. Eu digo ainda porque falar de magia é algo muito subjetivo, né? Se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu estou sempre aqui no limiar aqui entre o que a ciência consegue explicar e aquilo que a experiência empírica ou com os textos sagrados também corroboram. Eu me identifico com a ciência por formação. Eu sou biólogo de formação e tenho mestrado em engenharia ambiental. Eu precisei ficar dentro do laboratório, já fiz muitos experimentos, já escrevi artigos, já publiquei, enfim, já fiz todas essas coisas. Eu olho para todas essas informações do mundo espiritual com um mínimo de pé atrás, assim, com um pensamento crítico e analítico mesmo que todo cientista tem. E sempre faço perguntas do tipo: quem foi que descobriu isso? Como descobriu? Quantas pessoas repetiram esse experimento? Deu o mesmo resultado? Lugares diferentes, sem interesses em comum, conseguiram chegar no mesmo resultado? Aí a gente começa a falar sobre método científico e consegue, então, tangibilizar, né? Dizer que aquilo ali realmente funciona ou não. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais eu percebo os tamanhos das nossas limitações sensoriais, enquanto indivíduo, ou tecnológicas, enquanto sociedade, enquanto raça humana. Aquilo que a gente compreende como real está limitado ao que a nossa tecnologia é capaz de mensurar. Ou seja, lá para os séculos passados, né, antes da invenção do microscópio, quando alguém ficava doente, não se sabia muito bem o que estava acontecendo, ali ações de micro-organismos, o que são micro-organismos, existem coisas menores do que o olho humano é capaz de ver, será? Será que é um espírito que chegou no corpo de alguém, uma maldição, uma carga divina, alguma coisa, né? Ainda mais numa cultura como a nossa, ocidentalizada, que sofreu muita influência da religião, muita influência da igreja. Então, nessa época, lá para 1600, né, época meio medieval, assim, muita coisa estava atrelada ali àquilo que está ainda na nossa compreensão, Deus e inferno aí, né? E conforme nós fomos desenvolvendo aparatos tecnológicos, nós fomos sendo capazes de entender mais a fundo o que é a realidade. Até o ponto que hoje a gente desenvolve através de o colidor Hadron lá, né, entender que existem partículas subatômicas, entender coisas que a gente ainda não consegue observar diretamente, mas através de modelagens matemáticas e sistemas que são capazes de medir as coisas, somos capazes então de chegar a conclusões sobre como o universo funciona. Mas deixa eu te levantar a seguinte reflexão. Diante de toda a tecnologia que a gente tem, tudo que a gente já foi capaz de construir, mandar pessoas para fora do espaço, mandar satélites para não sei aonde, tudo que a gente tem hoje, ainda assim a nossa tecnologia é muito limitada e incapaz de reproduzir a inteligência desse corpo aqui, por exemplo, né, que é onde nosso espírito, nossa alma, ou se você é cético, a sua mente habita. Estamos muito distantes de sermos capazes de reproduzir um olho artificial, ou um fígado artificial, um estômago artificial. Esse corpinho aí que você tem, que te mantém vivo, é uma tecnologia assim das mais avançadas. Isso para não falar de toda essa bateria solar, né, que a gente tem em volta de nós, né, que são as plantas, né, que são capazes de receber energia do sol, transformar isso em matéria que serve de recurso para a gente com uma eficiência assim impressionante, inteligentíssima. Para mim, tomar consciência das limitações tecnológicas me ajudou a querer fazer perguntas que a ciência ainda não prova, mas, óbvio, sempre ainda com um pouco de ceticismo, porque não dá pra gente acreditar em absolutamente tudo. Dito tudo isso, esses dias eu recebi mensagem lá no Instagram perguntando sobre poderes psíquicos, né, sobre poderes paranormais. E quando você vai ler, por exemplo, a autobiografia de um yogi, ou você vai ler outros livros de cunho mais esotérico, sempre existem relatos, assim, de poderes paranormais, né? Não tem outra palavra para definir. Pessoas que se tornam capazes de se comunicar telepaticamente, pessoas que conseguem enxergar coisas que as outras pessoas não estão enxergando, entre outros poderes aí que às vezes a gente encontra, né, no mundo espiritual. Eu imagino que você também. Talvez você já até tenha tido experiências com clarividência, clareaudiência, clariscientiência ou alguma coisa do tipo. Se você teve, comenta aqui embaixo como foi a sua experiência e saiba que aqui é um lugar de pessoas que não julgam tanto, assim, né? Apesar da gente ter um mínimo de pensamento crítico, não quer dizer que a gente vai te julgar de maluco, não, assim, porque eu também tenho coisa aqui para dividir que eventualmente eu também fico pensando se eu estou batendo bem na cabeça. Esse ano, especialmente, fazendo as imersões presenciais que a gente fez da Escola do Fluxo, né, imersão Salto, e também conduzindo Breathwork todo mês para a galera que está na Escola do Fluxo, né, para os membros, eu muitas vezes tenho experiências assim, físicas mesmo muito profundas e que são difíceis até de
tangibilizar em palavras, se assemelham às experiências que eu tenho quando eu estou sob o efeito de alguma coisa. Por exemplo, nas experiências que eu já tive com a medicina da ayahuasca. E quanto mais eu tenho me aberto para explorar esse sentir e essas sutilezas mesmo da existência que perpassam o nosso corpo, que os nossos 5 sentidos ainda não estão treinados para serem capazes de perceber, mais eu tenho obtido respostas, insights, menos dificuldade, mais clareza para lidar com as questões da minha vida e solucionando coisas com maneira mais amorosa e mais rápida. Esse ano tem sido um ano muito especial para me abrir mais assim para o mundo da magia e de perder assim os meus julgamentos mesmo com tudo aquilo que não pode ser explicado. Aqueles julgamentos que eu, em algum lugar de mim ainda tinha. Isso não quer dizer que eu acredite que eu esteja desenvolvendo superpoderes, vamos com calma. Mas eu, sem dúvida, tenho tido experiências sensoriais assim um pouco mais profundas do que eu tinha no início desse ano. E eu percebo que a chave de tudo isso, na verdade, está no desenvolvimento da atenção e na abertura do coração ao mesmo tempo, né? De realmente confiar, se permitir, né? Quanto mais a gente se permite sentir, mais a gente sente. Para te dar um outro exemplo mais lógico, racional, pensa numa orquestra, no maestro que está lá regendo 50, 100 pessoas tocando instrumentos ao mesmo tempo. Com a atenção dele, ouvido, né, com os ouvidos dele, ele é capaz de perceber quem está arrastando o tempo, quem que não está no lugar certo, quem que errou a nota, e ele vai lá dando feedbacks pontuais para aquelas pessoas no meio de toda aquela sinfonia acontecendo. Eu ou você, que somos completamente leigos, quando a gente vê uma orquestra, a gente não tem a menor sensibilidade a perceber isso. E isso é uma atenção que esse determinado indivíduo foi capaz de desenvolver. Imagina também um atleta de arco e flecha, né, que faz uma competição de tiro ao alvo e dispara uma flecha a não sei quantos metros de distância e precisa ter assim um desenvolvimento assim da concentração, da visão que a maioria dos outros seres humanos não tem, né? Isso para não mencionar também a retidão, né? A frieza, a calma, a paciência, a respiração perfeitamente compassada, um domínio corporal que é realmente uma arte samurai mesmo. Mas para mim, o que isso quer dizer? Que seres humanos são capazes de desenvolver os seus sentidos para aquilo que está além do óbvio. Mas o que eu venho descobrindo é que quanto mais eu cuido desse maquinário aqui, e eu não estou falando só do corpo físico, mas quanto mais eu cuido da minha alimentação, cuido do meu corpo, me relaciono com o meu corpo, experiencio, exploro ele, danço com ele, brinco com ele, toco nele, sinto ele. Quanto mais eu desenvolvo a minha mente para ter mais atenção, mais firmeza, mais pensamentos positivos, me pegar pensando coisas ruins e falar assim, não, para que eu estou pensando isso? Volta para coisa boa. Quanto mais eu estou cuidando de todo esse ambiente no qual meu espírito habita, mais eu percebo todo esse caminho sutil se desabrochando. E é isso que eu venho, junto com outros facilitadores, compartilhando dentro da Escola do Fluxo e tocando na vida de uma galera já. E nesse vídeo de hoje eu só senti de trazer essas reflexões aqui pra gente porque eu não quero ficar me sentindo doido sozinho. Eu certamente já não me sinto mais. Mas tudo que acontece aqui de falar, de todas essas reflexões profundas assim, de autoconhecimento, elas nasceram desse ambiente de troca com a comunidade que está aqui assistindo esse vídeo. Aqui em cima eu vou deixar o vídeo do meu primeiro vídeo sobre espiritualidade que eu botei nesse canal, que foi a história do meu despertar espiritual, assim, o que aconteceu comigo, que me trouxe esse processo de começar a buscar perguntas mais profundas que antes eu não fazia e que julgava e que tinha muito medo de fazer. E hoje eu queria contar com o seu envolvimento para duas coisas. Primeiro, eu queria que você comentasse mesmo assim, se você já teve alguma experiência extrasensorial, que você ficou em dúvida se você sentiu aquilo mesmo, se você viu aquilo mesmo, se você já viu espírito extraterrestre, seja lá o que foi que você viu, se você teve acessos mesmo de sentir a energia de outra pessoa, de se conectar, de fechar com os seus olhos e conseguir ver onde as pessoas estão sentadas com os olhos fechados, ver como está a energia do espaço onde você está com os olhos fechados, que tipo de experiência você já teve que é um tanto impossível de explicar. Dá o seu melhor aí para explicar em palavras, eu quero muito ler. E a segunda coisa que eu queria te pedir é que você participasse da nossa gincana de depoimentos que está rolando lá dentro da Escola do Fluxo, né? Ao longo desse ano a gente conseguiu contribuir com a jornada de uma galera nesse desabrochar humano, né? Desenvolver essa sutileza mesmo para conseguir sentir um pouco mais a vida antes dela ficar grosseira, antes dela precisar te pegar na base da porrada. Então você conseguir realmente desenvolver características, técnicas mesmo, sejam meditativas, respiratórias, conhecimentos, que te ajudam a
navegar melhor na vida, sabe? E os membros da escola estão mandando alguns depoimentos pra gente que a gente decidiu premiar. A gente decidiu dar para eles um ingresso gratuito para um evento presencial que a gente vai fazer no ano que vem em São Paulo. Só que a gente não vai conseguir dar essa gratuidade para todo mundo, então a gente conta aqui com os votos, né, de todos vocês que são aqui de fora da comunidade e que até tem um pouco de curiosidade também sobre as coisas que a gente está fazendo lá dentro. Se vocês puderem entrar no site aqui embaixo, votar em quem tem o melhor depoimento, as histórias de transformação de cada um, assim, vai ser bem legal para a gente saber ali quem que a gente pode premiar. Na verdade, a gente vai sortear dentre esses mais votados. E para você também não sair de mão abanando, lá na página a gente deixou lá um easter egg, lá, um spoiler lá, um presentinho secreto que a gente deixou na página para quem for dar essa força e votar. Então tu entra lá que você vai receber aí uma coisa que a gente tem para compartilhar contigo, beleza? Fora isso, se você tiver alguma sugestão de tema, quiser que a gente aprofunde um pouco mais essa conversa aqui, eu quero falar um pouco mais assim sobre como a gente desenvolver essas capacidades para a gente perceber mais assim as sincronicidades da vida, né? Perceber como os movimentos da vida acontecem e a gente tomar menos tapa da vida, né? Para a gente conseguir viver, para a gente conseguir avançar com a nossa própria vida. É um tema que eu quero trazer mais, mas se vocês tiverem outros assuntos que você queira trazer, comenta aqui embaixo também. Mas não esquece de falar da tua história aí, dos seus superpoderes, porque eu estou curioso e eu quero ler e não me sentir tão doido sozinho, né? Já tem eu e mais 400 pessoas dentro da escola do fluxo que não se sentem malucas sozinhas, mas eu quero ver quantas outras estão aqui fora também. Beleza? Conto contigo, espero ter a sua ajuda lá e não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal caso não esteja inscrito ainda. Vejo vocês semana que vem. Um abraço.